O programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 28 de março de 2026. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. Sim, vamos lá porque hoje é sábado, um sábado de sol. Tem até uma música, né, que chama Sábado de Sol. Os maconheiros estavam doidão. Fumaram o meu feijão pensando que era maconha, ou comeram a maconha pensando que era feijão. É um negócio desse. Que maconheiro faz essas coisas mesmo. Dito isto, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta, do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Eu peço a nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que justiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente, regressamos àquele ponto do estudo do livro A História Original Dragonheart, em que eu abro uma lacuna para a reflexão. Dado que a reflexão é o melhor meio para corrigirmos a rota e termos uma vida mais, uma vida não, que a vida, a vida não cessa, ela continua de uma outra forma no plano atemporal. E para que essa vida se desenvolva de uma forma plena, é necessário o quê? O correto pensamento e a reflexão, que é o terceiro pilar da filosofia Rap Science, é o caminho para reajustar essa rota, ok? Então vamos para o texto de hoje e conversaremos mais na sequência. No livro do Desassossego, Fernando Pessoa, seu autor, transcreveu o diário de Bernardo Soares, seu fictício personagem. E, em um determinado ponto do texto, ele faz a seguinte afirmação. Atenção agora. Não sei o que é o tempo. Você que está me vendo e ouvindo, você sabe? Não sei o que é o tempo. Não sei qual a verdadeira medida que ele tem, se tem alguma. A do relógio, sei que é falsa. Divide o tempo especialmente por fora. E a das emoções, sei também que é falsa. Divide não o tempo, mas a sensação dele. Já a dos sonhos é errada. Nele, roçamos o tempo, uma vez prolongadamente, outra vez depressa. E o que vivemos é apressado ou lento, conforme qualquer coisa do decorrer cuja natureza ignoro. Ou seja, como ele fala, a natureza dessa qualquer coisa, ele não sabe o que é. Mas essa incógnita é o tempo, é o que nós chamamos de tempo, ou que se entende por tempo. Vamos colocar a coisa da seguinte forma. Existe o tempo oficial, que tem como referência o horário de Brasília para os brasileiros, e o tempo extraoficial, que é pontuado pela velhice. Sim. Em 1939, no livro Viagem, Cecília Meirelles
sua autora, publicou um poema alcunhado de Retrato, em cujos versos constam que eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas, frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Sim, essa é a questão. A pontuação da velhice que dá ao tempo é essa. A pessoa começa a ver que de repente ela está com cabelos brancos, ela está com rugas, ela não tem mais a energia que tinha antes. Ela começa a precisar usar óculos, dormir às 10 horas da noite. De pessoas que dormiam 4 horas da madrugada, isso quando dormiam. E de repente 10 horas da noite está na cama roncando que nem um desgraçado. De volta ao texto de Bernardo Soares, às vezes julgo que tudo é falso e que o tempo não é mais do que uma moldura para enquadrar o que lhe é estranho. Nota, quando ele diz estranho, ouça incomum, porém incomum no sentido positivo da coisa. Por quê? Por exemplo, quando se olha para uma mulher que não tem um apelo sexual evidente, por um segundo, é como se a coisa ocorresse em meio segundo. Agora, quando se observa uma mulher gostosa, com tetas e bundas suculentas, imaginando aí, pelo mesmo período, é como se o tempo rastejasse. Sim, quando você olha uma mulher que não é do seu interesse, por um segundo, é meio segundo, é nada. Agora, quando ela é gostosa, o tempo rasteja. Ou seja, o tempo físico marcado pelo relógio continua em andamento, enquanto que o tempo conceitual, que está dentro da lacuna criada na perspectiva que se abre no instante em que o agente a observa, a mulher gostosa, e a paciente, a mulher gostosa, é observada, quase congela. Ou seja, no relógio está tudo a mesma coisa, mas dentro da mente, dentro da percepção, a coisa é totalmente oposta. De volta ao texto do Sr. Soares, na recordação que tenho da minha vida passada, os tempos estão dispostos em níveis e planos absurdos. Sendo eu mais jovem, em certo episódio dos 15 anos solenes, que em outro da infância sentado entre brinquedos. Sim, ele se sente mais jovem nos 15 anos do que na infância entre os brinquedos. Olha que coisa curiosa, é a memória. Ademais, emaranha-se-me a consciência se penso nessas coisas. Presinto um erro em tudo isto. Não sei, porém, de que lado está. Pois é como se assistisse a uma sorte de prestidigitação onde, por si tal, me soubesse enganado, porém, não me concebesse qual a técnica ou a mecânica do engano. Vou parar por aqui para me ater a esse termo, mecânica do engano. Sim, porque isso influi na percepção, isso influi no conceito de tempo. Lembre-se que nós estamos tratando o tempo não como uma energia, que eu já tratei disso em outros momentos. Nós estamos tratando aqui na questão do tempo como conceito. Ok? Na obra sobre verdade e mentira no sentido extramoral, Nietzsche, seu autor, escreveu que o intelecto, como meio de conservação do indivíduo, desenvolve suas principais forças na dissimulação, pois esta é o meio pelo qual os indivíduos mais fracos, menos robustos, se conservam, sendo-lhes negado travar a luta pela existência com chifres ou presas afiadas. Ou seja, é o engano como uma defesa contra o que lhe é alheio. O engano como uma defesa contra o que lhe é alheio. Algo oriundo de terceiros.
mas também ao engano como uma defesa em relação a si mesmo. Voltemos a Nietzsche. Além disso, o homem se deixar enganar durante toda a vida, à noite, pelo sonho e de dia, sem que seu sentimento moral jamais tente impedir isso. Não lhe oculta a natureza a maior parte das coisas, mesmo acerca de seu próprio corpo, para mantê-lo preso, excluído e como que encantado numa consciência orgulhosa e ilusória, afastada das dobras dos intestinos, do curso do sangue, dos intrincados tremores das fibras? Esse é o famoso choque de realidade. Seja de cunho interno ou externo, não interessa, pois, como disse Mark Twain, a realidade é mais estranha do que a ficção. Sim, a realidade é mais estranha do que a ficção. E o engano é o quê? Quando uma pessoa, por exemplo, manifesta uma opinião que lhe é desfavorável, a pessoa às vezes, eu ouvi mal, não entendi direito. Eu prefiro não ter nem ouvido. Porém, quando essa manifestação é uma crítica direta a ela, e fala uma verdade que às vezes a pessoa não quer reconhecer, ela se vale do engano interno. Não sou assim. Você não me conhece. Você não me conhece. Às vezes, muitas vezes nós temos, isso é duro, é difícil, mas eu já estive em confronto com algumas pessoas que eu gostava muito, e essa pessoa me obrigou a falar a verdade de forma direta, de enfiar o dedo na ferida. E a pessoa vira pra mim e fala, você não me conhece. Eu te conheço a vida inteira, pô. Eu tô falando isso pro seu bem, pra te proteger, que você tá levando. Você tá querendo. Isso aí é o cara querer entrar numa briga sem condição de brigar. Não, que eu treinei aqui, eu fui na academia, treinei meu boxe lá, não sei o que, não sei o que. E você vê que o cara não tem condição de confronto. Ele não tá preparado. Mas ele se engana no sentido de quê? De se proteger. De entender que aquele tempo que ele gastou se preparando não foi o suficiente. Tem aquele filme, Cinemateca do Mamá, Nacho Libre. Assista esse filme, Nacho Libre. Que é de um frei lá que ele quer lutar, aquele gordinho xarope lá. E é Jack Black, acho que é Jack Black, eu não lembro direito. E ele faz um cara que quer entrar num campeonato de luta livre mexicano, aquelas máscaras e tal. E aí ele começa a fazer tudo quanto é merda. Manda ele subir numa montanha, quebrar o ovo de uma águia, engolir o ovo para ele virar um grande lutador. Ele começa a ir atrás de tudo quanto é besteira, menos do principal, treinar, empregar o tempo dele positivamente. Ou seja, é o engano, é a mecânica do engano para ter que burlar, tentar ultrapassar um estágio necessário para que ele entrasse em combate. E isso é uma questão relacionada também ao tempo, porque isso exige tempo, exige preparo. Uma vez perguntaram para mim, ô Mamá, se você pudesse voltar no tempo, o que você faria? Diferente. Claro, tendo o conhecimento que eu tenho hoje, eu me prepararia, para ser presidente da República. Só para isso. Eu desenvolvi uma vida só para isso. Como que você se prepararia? O tempo. Eu seria presidente da República com 60 anos. 60 anos, sim. Durante todo esse período, eu leria todas as biografias dos presidentes norte-americanos, para entender a experiência deles, saber onde eles erraram, onde eles acertaram, e aí sim, eu ingressaria na política e começaria a fazer experiências com as experiências dele, baseada nas experiências dele, para
formar um estilo administrativo. Eu me prepararia para ser presidente. Não seria como esses malucos que tem aí, aquele cara é ladrão e acha que pode ser presidente e eles colocam o cara para ser ladrão. Um que se preparou para ser presidente, eu acho que inconscientemente foi o Bolsonaro. Esse cara está mais preparado. Ele se tornou capitão do exército, cursou agulhas negras, ele utilizou o tempo dele a favor dele. Por isso, quando ele assumiu uma presidência, ele fez uma presidência tão boa. Chamou pessoas interessantes, como Paulo Guedes, e fez a melhor presidência que ele pôde fazer. Ok? Isso é o tempo. O tempo é pontuação. Mas vamos lá. Pontuação marcada por eventos. Mas vamos entender um pouquinho mais a coisa. De volta ao texto do senhor Soares, sem mais, chegam então pensamentos absurdos que não consigo todavia repelir como absurdo de todo. Penso se um homem que medita devagar dentro de um carro que segue depressa está indo depressa ou devagar? Também, espero que ele não esteja no volante. Também penso que serão iguais as velocidades idênticas com que cai no mar o suicida e o que se desequilibrou na esplanada, e penso se são realmente sincrônicos os movimentos que ocupam o mesmo tempo, sem os quais fumo um cigarro, escrevo este trecho e penso obscuramente, ou seja, tudo se resume à percepção, percepção que está intrinsecamente atada à sensibilidade, ou seja, é a percepção desses eventos que mostram que o tempo está correndo, o tempo está passando. Nós temos no tecido social marcadores de tempo. Por exemplo, agora, não sei que país você está me vendo, mas aqui no Brasil começou a declaração de imposto de renda. A declaração de imposto de renda, que na verdade não é imposto sobre renda, é imposto sobre coisas que não são rendas, não são são coisas que você pega, por exemplo, o cara tem um imóvel, ele não precisaria declarar imóvel, porque imóvel não é renda, imóvel é o lugar onde ele mora. E mesmo se você gosta de renda, a renda é do cidadão, não é do Estado. O Estado tem como, ou seja, o Estado cobra imposto pelo fato do cara prosperar. O cara está sendo punido por prosperar. Você está contribuindo. Eu prosperando já estou contribuindo com a sociedade. É que o povo brasileiro é bunda mole. O certo era o povo lá com os porreiros falar: não vão pagar porra nenhuma. Não vou pagar nada. Vocês que pagam essas porra aí. Eu prosperando, eu já estou beneficiando a sociedade por si só. Ok? Matheus, mas tem que fazer, pavimentar a rua. A gente junta o pessoal aqui, cada um contribui com o que puder. A gente paga uma empresa para pavimentar a rua. Não precisa de Estado para fazer isso, não. O Estado só vem para atrapalhar. Mas deixa eu chegar onde eu quero. O marcador de tempo é o imposto de renda. Todo ano tem isso. Nós temos outros marcadores de tempo. Por exemplo, Ano Novo, Páscoa, também estamos aí à véspera da Páscoa. Esses são os marcadores de tempo sociais, que são alheios a nós. Por exemplo, se você vai para uma praia, o pessoal que está de férias sabe, você vai para a praia, você senta lá na praia, fica tomando uma cerveja, você só sabe que o tempo está passando porque escurece. Aí chega de noite, você só sabe que o tempo está passando porque clareia. Por quê? Porque você está afastado dessas pontuações temporais sociais. Está afastado disso. Então, a única medida de tempo que você tem, que são os luzeiros, o Sol e a Lua, que a função deles são realmente marcação de tempo. Uma das funções deles é avisar que é noite e que é dia, claro, além dos outros aspectos, como o do Sol, de gerir calor e coisa e tal, mas não vamos entrar nisso, vamos avançar um pouquinho mais. Aliás, esses são marcadores de tempo naturais, como as estações do ano. As estações mostram que o tempo está passando, que o universo não está parado. Esse ponto do multiverso onde nós estamos está em constante movimento. Mas temos os marcadores sociais. Os marcadores sociais, que eu falei, contas para pagar, datas. Aqui em São Paulo, por exemplo, há o hábito de ter o prato do dia. Por exemplo, eu não lembro direito,
eu não como muito em restaurantes, mas, por exemplo, quarta-feira e sábado é o dia da feijoada. Sábado à noite se come uma pizza. Sexta-feira, pô, aqui perto de casa tinha uma feira de sexta-feira, era o dia do pastel. Isso já é um marcador mais personalizado. Estão entendendo? Uma vez tinha um comercial aí, feito por idiota, cara que não mora em São Paulo não sabe o que está falando. Não, que falando que um prato da semana e no sábado, no sábado é feijoada de dia pizza. Não, e domingo é dia da pizza. Não, domingo não se come pizza, burro. Domingo é o franguinho com macarrão, normalmente. Você pode comer, claro, não é uma regra, mas se venturou comer pizza sábado à noite. Você pode comer a semana inteira se quiser, mas são marcadores de tempo. Aí se chama um idiota aí que não sabe o que está falando para falar essa merda. Seu palpiteiro. É igual uma trouxa aí, pegaram aí pra falar, lançar a camisa do Brasil falando que vai brasa. As pessoas gritam no estádio, vai brasa. Coitada, mulher é uma analfabeta funcional, nunca pisou no estádio na vida dela pra vir falar numa porra dessa aí. Marcador de tempo, ela vai sempre estar marcada a vida dela, o período que ela se arrependeu de falar essa merda. E não é culpa dela. É uma pessoa que tem problema cognitivo, você vendo falar, você vê a dificuldade que a coitada tem para formular um período, para concatenar uma ideia, você tá queimando a mufa, começou a suar, até tá peidando, tá fedendo aquilo lá, porque nervoso, já tem uma dificuldade para concatenar uma ideia, inventou esse coisa do brasa que virou uma palhaçada, ou seja, esse período de tempo na vida dela está marcado, personalizado para ela por essa humilhação, que eu acho que não é culpa dela, ela se enganou, é aquilo que o Nietzsche falou do engano interno, ela se enganou, ela se achou uma pessoa capacitada para lidar com isso, e outras pessoas se utilizaram dessa ignorância dela para humilhá-la, para colocá-la numa condição que ela não tem, num posto que ela não tem condição de seguir. Ok? E então, a questão do tempo, como eu falei, então no tempo aquela qualquer coisa de que Bernardo Soares fala, que não se sabe por quê, se marca. Tem a medida social, a medida natural da natureza e a medida de tempo orgânica, porque nós sentimos fome, nosso organismo tem um questão de relógio biológico, nosso organismo se habitua a uma certa rotina e o que eu chamo é percepção de tempo emocional. É os tempos que são marcados para você olhar para aquela mulher, tempo, aí você começa e você marca um encontro com ela, vamos se encontrar tal dia, ou seja, aquele tal dia da semana que ela sai mais cedo do serviço, você também sai, se encontra. Tem aquela música do Falcão, Coração de frango, transpassado pelo espeto do ciúme. Então, lembra que ele fala que eles saíram para ir lá na barraquinha jantar, um espetinho de frango, vocês marcam aquele dia para a sociedade não tem nada a ver, para a natureza não tem nada a ver, mas é um dia para duas pessoas, é um dia sentimental, uma marcação de tempo sentimental entre elas. Então, o tempo é a questão, o tempo se resume à sensibilidade. Você vai se tornar sensível para coisas pessoais e menos sensível para fatores externos. Você só sabe que é inverno porque esfriou, você tem que se cobrir. Ok? Você só sabe que tem que pagar o imposto de renda, que senão o governo vem encher o seu saco. Você cai na malha fina, o governo vem te apurrinhar, fica mandando carta para casa do cara. Ah, você não pagou, vai tomar no cu, meu. Pagar para enfiar, mandar essa carta de volta, no rabo isso aí, meu. Sabe, meu? Então, o tempo são essas percepções que nós temos de cunho pessoal ou personalíssimo, de cunho biológico, de cunho natural e cunho social. Por isso são as marcações que nós temos. Como disse, só voltando aqui, já vamos encerrar a questão do Bernardo Soares, falou aqui, ele fala, a do relógio eu sei a do relógio eu sei que é falsa, divide o tempo especialmente por fora. O relógio é falsa, por incrível que pareça.
e é a medida falsa que nós usamos para tentar nos equilibrar dentro deste multiverso em que nós estamos. Sim, nós precisamos do relógio para saber, ó, agora é meio-dia, agora é hora de ir comer um churrasquinho, comer o broto ali na barraquinha do Cabral, né? E dito isto, como vocês marcam o tempo, estou encerrando o nosso tradicional programa de sábado. Todo sábado, tirando alguns casos, nós nos encontramos sempre aqui no Cuesta, no Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Por aqui eu encerro o programa de hoje e vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, vamos para a descrição do programa. Nele, a arrecadação de fundos por via direta e via indireta. Por via indireta, os meus livros aqui, a começar por A Máquina da Verdade, ó, nesse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Nesse livro, por exemplo, aqui, tem a questão do tempo medido por um adolescente, que ele começa a falar, caramba, eu não vejo mais graça nas coisas que eu gostava antes. Isso é a passagem do tempo. Ele percebe certas coisas que ele gostava hoje sem graça. É igual o pessoal que gostava daquelas bandas porcaria, lembra? O pessoal gostava de Menudo, Ransom, Engenheiros do Havaí. Depois fica com vergonha. Ou você escutava o Engenheiro, você cantava o Papo é Pop. Não. Eu lembro que você gostava do Papo é Pop. Na sequência tem o romance, o link do romance A Saga de Kid Winchester para os adultos, do curso Fundamentos do Exorcismo, para você que quer tocar o Satanás de casa, e vamos para a arrecadação de fundos por via direta, ao apoio-se do meu blog O Mochileiro Místico, o Pix para você já fazer a sua contribuição e o PayPal para os acólitos do estrangeiro. E por fim o tique do Cuesta para você comprar sua beca de conservador e com letras de Mateus, o meu álbum de rock em parceria com o meu amigo Renato Pop. Aí tem o link do grupo do Cuesta no X, o Pravda Conservador, e do grupo do Cuesta no WhatsApp, o nosso canal mais estreito de comunicação. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. Outra marcação de tempo, porque sábado é o dia da feijoada. E feijoada requer o quê? Uma geladinha. E atenção, próximos eventos. Atenção, Denilson. Olho no lance. Atenção, Denilson, próximos eventos. Monsters of Rock. Paul Loasby e Maurice Jones, no sábado, dia 2 de abril de 2026, às 11h11 da manhã, Monsters of Rock, um idoso do rock, no sábado, dia 3 de abril de 2026, às 11h11 da manhã, e Monsters of Rock, Donington, no sábado, dia 4 de abril de 2026, às 6 horas da tarde. Sábado, dia 4, Monsters of Rock, Donington. Na quinta, na verdade é sexta, eu marquei, esqueci de trocar aqui, quinta, sexta e sábado, vamos lá. Deixa eu ver como é que tá. Vamos lá. Monsters of Rock, Paul Loasby e Maurice Jones, na quinta, dia 2 de abril de 2026, às 11h11, Monsters of Rock, um idoso do rock, na sexta, dia 3 de abril de 2026, às 11h11 da manhã, e Monsters of Rock, Donington, no sábado, dia 4 de abril de 2026, às 6 da tarde. Sábado, dia 4 de abril, Monsters of Rock, Donington. Sexta, dia 3 de abril, Monsters of Rock, um idoso no rock. E quinta, dia 2 de abril, Monsters of Rock, Paul Loasby e Maurice Jones. Ok? Ok. Dito isso, eu quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!